O Apóstolo, segunda parte, capítulo 9, Antioquia. Era muito natural que o anúncio do Messias chegasse rapidamente de Jerusalém a Antioquia, pois desde tempos remotos havia uma considerável colônia israelita na capital da Síria, que era, por isso, considerada uma cidade semi-palestiniana. Animado comércio ligava as duas cidades e apenas a nova crença surgir em Jerusalém fora levada para Antioquia, que se tornou o centro da primeira congregação do Messias na Síria. Na margem direita do Oronte, no meio do oceano de pecados que era Antioquia, existia uma pequena ilha com vida própria, vida que decorria debaixo do signo do reino do céu. A comunidade judaica de Antioquia aglomerava-se em torno da grande sinagoga, célebre por ser depositária de alguns vasos sagrados do primeiro templo de Jerusalém. Todos os judeus de Antioquia pertenciam à sinagoga, quer seguissem a lei mosaica, quer acreditassem que o Messias viera, e isto também se aplicava aos conversos da nova fé. Era impossível que Antioquia ou qualquer outra cidade contivesse unicamente ociosos. Havia na cidade outros habitantes além dos que passavam os dias ociosamente nos jardins e às noites se entregavam à embriaguez e à fornicação. Antioquia tanto precisava de divertimentos como de alimentação e habitantes. De todas as províncias da Ásia Menor, confluía para a cidade uma grande corrente ininterrupta de víveres e matérias-primas, trigo, hortaliças, linho, minérios, produtos de cerâmica, vinho, mel, coisas úteis, todas essas que Antioquia não produzia. Longas caravanas de camelos, jumentos e mulas, carregando pedras e madeiras para as construções, atravessavam os desfiladeiros e os artigos de alimentação chegavam geralmente em navios. A margem direita do rio era a oficina de trabalho da cidade. Naquele ponto, os caldeireiros, perfumistas, oleiros, tapeceiros e fabricantes de sandálias se dirigiam diariamente para as ruas e mercados da cidade. Naquele lugar, escravos e homens livres conservavam-se ao ar livre, sob cobertas de folhas entrançadas, a entregar-se aos seus mistérios. Os comerciantes à sombra de barracas discutiam alto com os fregueses e os cambistas faziam tinir suas bandejas de moedas a fim de chamarem a atenção para suas mesas. Mas a multidão era mais compacta e o ruído maior rente à margem, onde alguns dos navios chegados lançavam âncora, e viam-se longas filas de homens nus curvados sob o peso das mercadorias que transportavam dos moles para os armazéns. Seus corpos suarentos brilhavam ao sol e aqui e ali pequenos canais que comunicavam com o rio facilitavam a outras embarcações levarem seus carregamentos aos pátios dos armazéns. Era num desses pátios que Saulo um dia se encontrava em companhia de Barnabé, que o conduzira àquele lugar. Ao entrarem, os amigos avistaram uma turba de trabalhadores reunida em torno de duas pessoas. Um era um judeu baixo, de barbas pretas, pele bronzeada e brilhantes olhos de oriental. E a outra, um gentil de grande estatura. Ambos falavam aos trabalhadores sobre o mesmo tema, sobre o Messias que ressurgira dos mortos e trouxera a salvação a todos os que nele criam. Os mensageiros saudaram os pregadores com a palavra Shalom, que quer dizer paz. Não tardou que Saulo descobrisse qual o lugar em que estava. Era o pátio do armazém de um rico judeu comerciante, o primeiro cidadão de Antioquia chamado Menahem. Dizia-se que esse Menahem, que fora educado na corte de Herodes, o tetrarca da Galileia, já havia entrado para a comunidade dos crentes, e esta notícia teve o efeito de aumentar-lhe a importância aos olhos da comunidade judaica da cidade.
Muitos judeus que haviam ingressado na nova irmandade sofriam pouca oposição da parte dos outros fiéis. Alguns gentios eminentes também aceitaram a nova fé, mas naquela ocasião conservaram a sua conversão secreta. Os dois pregadores que Saulo via ali pela primeira vez eram o judeu Simão, a quem eles chamavam Negro, e Lucas de Cirene, um gentil converso. Desenvolviam os dois muita atividade entre os judeus e os gentios de Antioquia e já haviam conquistado muitas almas, principalmente entre os judeus que frequentavam as sinagogas. Costumavam também ir aos mercados e a pátios de armazéns para pregarem aos trabalhadores nos seus momentos de repouso. Por esse motivo, Simão e Lucas começaram a ser chamados profetas, denominação que se tornara corrente entre os novos fiéis e que os judeus haviam deixado de usar. De mistura com os escravos carregadores, viam-se no pátio do armazém do rico Menachem alguns trabalhadores das ruas próximas. Anoitecia. Os escravos haviam terminado seus trabalhos e os libertos e comerciantes fechado suas oficinas e bazares. Alguns não tinham ouvido pregar o Evangelho, mas já ouviram trabalhadores, judeus ou não, e estes últimos com mais frequência falarem no ungido, pois o rumor de seu advento se espalhara por todos os recantos da Antioquia laboriosa, por entre as forjas dos ferreiros e oficinas de outros trabalhadores em metais, e por entre os tecelões, oleiros e carregadores. Haviam-lhes contado que naquela noite chegariam mensageiros da Cidade Santa enviados pela congregação matriz para anunciarem a vinda do Messias. E foi perante aqueles homens, escravos e livres, judeus e gentios, que Saulo pregou naquela noite como enviado direto do Consolador dos pobres e oprimidos. Vinde a mim todos os que viveis opressos de trabalhos. O Messias é o portador do conforto e amparo para todos os que sofrem. Não há angústia, opressão ou qualquer grau de servidão que o Messias não tivesse sentido em seu corpo. Tudo isso ele tomou sobre si livremente para com seus padecimentos remir os que se achavam escravizados. O ungido sofreu o suplício da cruz em benefício de todos os pobres e oprimidos, e Deus o fez ressurgir ao terceiro dia. Agora está assentado à direita de Deus como protetor de todos os que sofrem. Quando vivia na terra, ensinou os homens a se amarem e auxiliarem uns aos outros. Disse-lhes que aqueles que o seguissem ficariam livres do mal, porque, embora padecessem na terra, seriam exaltados na outra vida. Ele os despertaria do sono da morte e os levaria para a vida eterna, onde se veriam rodeados pelas pessoas que amaram. Ele nos reunirá, a mim e a minha mulher Vespa? Perguntou um escravo negro e nu que se achava a um canto. Onde está tua querida Vespa, meu irmão? Inquiriu Saulo. Não sei, vivíamos tranquilos numa casinha à beira-mar, alimentando-nos daquilo que minha rede de pescador tirava das águas, mas um dia fomos presos por causa de uma revolta na ilha e nos levaram para o mercado dos escravos. Fui comprado pelo meu senhor que me trouxe para Antioquia e, quanto à Vespa, não sei o que foi feito dela. Tua mulher também ouvirá o nome do Messias e lhe dirigirá como tu as suas preces. E assim ambos vos unireis no Messias, seja qual for a distância que vos separe. E quando comparecerdes perante o Messias, ele vos levará juntos para a vida eterna. Fica certo de que a encontrarás. Ela se achará à tua espera ao lado dele. Essas palavras calaram profundamente nos espíritos dos escravos. Alguns meses depois de Saulo haver começado a pregar aos judeus e aos gentios nas sinagogas, nas oficinas, nos pátios dos armazéns e nos mercados, a congregação dos crentes de Antioquia vivia numa perfeita união,
não se fazendo distinção entre os circuncisos e os incircuncisos. Era de se esperar que isto sucedesse mais facilmente em Antioquia do que em outra cidade, pois ali os judeus e os gentios viviam lado a lado desde os tempos primitivos, de modo que apenas faltava um ideal comum para viverem numa completa união. A nova fé se infiltrava em todas as camadas do povo, tanto entre os ricos como entre os pobres, porém mais entre estes últimos. No bairro dos Escravos, ao redor do porto, surgiu a lenda de um homem divino que descera do céu à terra para se sobrecarregar com todas as dores e tristezas da humanidade. Provara de todos os sofrimentos até que o supliciassem, fazendo-o morrer na cruz como um escravo, para com seu corpo sofrer todas as dores humanas e remir os homens dos pecados que, na sua ignorância, cometeram até sua vinda. O homem-Deus, ou conforme começaram a chamá-lo o Filho de Deus, ressuscitara no terceiro dia depois de sua morte e desde então se achava tanto no céu como na terra. E todos os que nele criam tinham o perdão de seus pecados, tornando-se como crianças recém-nascidas. E embora os corpos continuassem escravizados, as almas ficavam libertas dos pecados e para eles estava reservada a mais alta glória no céu. O Messias em breve se manifestaria na terra e, subindo ao trono do julgamento, julgaria todos os homens. E então não haveria mais senhores nem escravos, nem fortes e fracos, nem governadores e governados. Somente haveria os que se salvaram ou se perderam, os que nele creram ou não creram. Todos que nele criam gozariam a suprema felicidade em uma vida eterna de paz, glória e plenitude, reunidos àqueles de que foram separados pela morte. Quanto aos que não criam, estavam para sempre perdidos. E a crença no Messias reviçava a esperança nos corações onde já estava extinta, projetando luz em meio a trevas que pareciam absolutas e definitivas. E antes que decorresse muito tempo, se tornaram comuns cenas que até então a cidade de Antioquia não presenciara. Na grande avenida, sob as latadas de rosas que ligavam entre si as colunas, a escória de Alexandria oferecia seus serviços aos libertinos. Havia astrólogos da Caldeia, feiticeiros aramaicos, encantadores de serpentes africanos. Rameiras árabes dançavam ao compasso de tambores, exibindo as linhas flexuosas de seus corpos morenos. Saciados de todas as perversões, os jovens ociosos de Antioquia as contemplavam com tédio, ou, aproximando-se negligentemente das dançarinas, apalpavam-lhes os corpos e repeliam-nas, proferindo cínicos comentários. Através daquela balbúrdia de devassidão, loucura e escárnio, passava à beira do rio um grupo de fiéis. A vista deles se tornara familiar e se distinguiam facilmente dos outros habitantes da cidade. Suas roupas eram de estamenha. Os homens e as mulheres não usavam cosméticos escuros para os olhos nem de cores vivas para os lábios e faces. Não encharcavam os corpos de perfumes excitantes ou sufocantes. Em vez de passarem óleo nos cabelos e de encaracolarem as barbas, deixavam-nos tais como eram. Sabia-se igualmente que os fiéis não tomavam parte nos logos e cerimônias públicas e em nenhuma das festas da cidade. Não os viam nos templos e nunca presenciavam os sacrifícios e orgias. A vista deles irritava particularmente o elemento intolerante da cidade, figurando nessa classe muitos dos jovens ricos e ociosos que frequentavam a avenida de dia e as casas de entrevistas de noite.
Certa vez, quando um daqueles grupos de homens e mulheres modestamente vestidos e de olhos humildemente fitos no chão atravessava a avenida, um jovem com um gesto obsceno de desprezo bradou: "Lá vêm os ungidos!" Fosse qual fosse a razão, esse qualificativo agradou aos ociosos e entediados e muitos deles repetiram, imitando o gesto obsceno do primeiro: "Os ungidos! Os ungidos!" Desse dia em diante, era essa palavra com que em Antioquia escarneciam os crentes. Nos lugares onde apareciam soava o mesmo grito: "Os ungidos!" Quando Saulo teve conhecimento desse fato, comentou: "Foi o próprio Deus que pôs essa palavra nas suas bocas. Somos, em verdade, os ungidos, assim como nosso Senhor, o Messias, foi ungido por Deus para usar a coroa de espinhos e trazer a salvação ao mundo. Também somos ungidos para sofrer pelo seu nome e para viver uma vida de pureza e santidade." A nosso Senhor, o Messias, chamavam o ungido, por isso nos devemos chamar por esse mesmo nome. Destarte, os crentes adotaram a palavra ungido, convertendo-a em um título de honra. E desse tempo em diante, se chamaram cristãos e ungidos. Grande era o poder de Saulo em seus sermões e ainda maior em seus atos. Acima de tudo, dava o exemplo das coisas que pregava. Desde o dia de sua chegada a Antioquia, ganhava o pão cotidiano com o trabalho de suas mãos. Nunca recorria aos fundos destinados à caridade, quer da congregação dos crentes, quer da judaica em geral, como os outros pregadores estavam habituados a fazer ao chegarem a alguma cidade. Nada pedia aos outros homens. Arranjava serviço de sua profissão, ganhando assim o bastante para suas modestas necessidades. Este procedimento tinha dupla vantagem. Elevava-o aos olhos da congregação e fortalecia-lhe o sentimento de independência, dando-lhe a liberdade de falar o que julgasse conveniente até aos cantores e profetas da congregação. Sua atitude pessoal no que dizia respeito ao ritual judaico era tão correta que os fariseus mais rigorosos da comunidade israelita de Antioquia nunca o achavam em falta. Pregava o atenuante da disciplina para os gentios, mas obedecia meticulosamente à lei. Mostrava escrúpulo da observação das regras sobre alimentos kosher e não kosher, considerava o sábado um dia santo e pregava sua santidade tanto para os gentios como para os judeus. A impressão que causava ao orar era particularmente forte. Embora não se chamasse profeta, nem ancião, nem falasse em transes estáticos nas refeições comuns, impressionava fortemente quando orava. Suas súplicas eram tão ardentes que com frequência desfalecia em meio de seus atos de devoção. Saulo não tomava qualquer resolução sem primeiro orar longa e fervorosamente a sós consigo no seu quarto, com o rosto encostado no pavimento e a invocar o nome de Deus até sua alma sentir-se iluminada pela compreensão. Muitas vezes Tito, seu companheiro de quarto, ao despertar noite alta, via Saulo hirto, acareado com o chão, e o ouvia pronunciar com intenso fervor o nome de Deus, até que o arrobo de sua súplica lhe desprendesse a alma do corpo, fazendo-o perder a consciência. Nesses momentos, Tito se aproximava dele, carregava-o para a cama e o estimulava, quando Saulo não cumpria voto nazireu, com um cálice de vinho. Todas as suas resoluções para orientar a congregação eram precedidas de horas de angustiosas rogativas. Tomada, porém, a resolução, nada o fazia mudar. Era como se a própria voz de Deus lhe comunicasse as suas instruções do céu. Naquele tempo falava-se muito em Antioquia de uma fome esperada em Jerusalém e em toda a Judéia.
Os campos desta se crestavam ao sol. As últimas chuvas tanto se demoravam que os trigais estavam murchando, de modo que uma temporada de rigorosa fome se achava iminente, tanto para os homens como para os animais da Terra Santa. A rainha Helena de Adiabene, a devota convertida ao judaísmo, enviara representantes ao Egito e à Fenícia a fim de comprarem trigo e figos para o povo de Jerusalém. Os judeus de Antioquia e a congregação dos messianistas ou cristãos sentiam grande interesse pelo destino da Terra Santa. Chegaram mensageiros de Jerusalém e o primeiro a trazer a notícia da calamidade impendente foi um profeta ambulante chamado Ágabo. Os judeus, que desde antigos tempos se achavam acostumados a enviar tributos, dízimos e oferendas ao templo, começaram imediatamente a reunir dinheiro, mas os gentios da congregação não estavam habituados à prática da caridade, não costumavam repartir seu pão com os necessitados. Saulo achou a oportunidade excelente para incutir nos crentes incircuncisos uma compreensão mais funda da virtude especialmente associada ao patriarca Abraão, isto é, da virtude da caridade. Em consequência, começou a pregar sobre a fome em Jerusalém aos crentes gentios, tanto os escravos como os outros, exortando-os a reservar uma parte de suas minguadas rações diárias, ganhas com o suor de seus rostos e às vezes sob os açoites dos maiorais, para os irmãos que eles jamais viram e de cuja existência até pouco tempo antes não tinham conhecimento, para os irmãos que moravam numa cidade estrangeira e distante, a odiosa cidade judaica de Jerusalém. Falou-lhes sobre o amor que o Messias pregara e sobre a caridade, sentimento que eles desconheciam. Descreveu-lhes como Yeshua, o próprio Messias, se sujeitara a sofrer todas as tristezas e dores do mundo em benefício de pessoas estranhas que nunca vira e das que não eram nascidas, dos judeus e gentios, tanto de sua terra como de todas as outras. Pessoas que ele achegara de seu coração, unindo-as a si por um eterno amor. E os que se encontravam unidos na fé do Messias não mais eram estranhos uns para os outros. Posto que jamais os tenhais visto, argumentava ele, são vossos irmãos no sangue que Yeshua ofereceu por todos nós, irmãos no Espírito que nos une mutuamente. Pois todos nós morremos pelos pecados de nossas vidas e em seguida renascemos no Espírito, no amor e na fé do Messias. E malgrado eles não sejam vossos irmãos e irmãs de sangue, são vossos irmãos e irmãs pelo Espírito. A piedade e o amor que manifestardes vos unirão a eles em Yeshua, o Messias. Deste modo, dareis realidade às suas palavras e dareis dele testemunho com vossos atos. Saulo fazia-lhes ver que o amor que tivessem uns pelos outros era como a mãe do seu renascimento. Com esse renascimento vivereis eternamente. Todos os crentes se unirão em uma única comunidade, ao mesmo tempo corporal e espiritual pelo recíproco amor que se tiverem em nome de Yeshua. Se algum deles morria, Saulo dizia que não estava morto, mas continuava a viver na congregação do Messias. E quando via os gentios, juntamente com os judeus, tomarem as últimas moedas de cobre destinadas à sua subsistência no dia seguinte, que traziam em pequenas bolsas suspensas nos pescoços, quando os via tomá-las e deixá-las cair para o fundo comum, quando via as mulheres pobres trazerem suas últimas botijas de azeite destinado à venda ou cortarem os cabelos, e os escravos trazerem parte de suas rações diárias,
dos pães duros que eram seu único alimento e colocá-los aos pés dos mensageiros, ao ver tudo isso, achou ser um sinal de que as oferendas dos gentios eram agradáveis a Deus e de que a caridade que despertara em seus corações os havia convertido em filhos de Abraão. E então disse a Barnabé: Levanta-te e vê como a água do batismo que os gentios receberam em nome do Senhor se transformou em sangue. Depois de reunidas as contribuições, os anciãos da congregação de Antioquia, Simão Negro, Lucas, o Cireneu e Menahem, escolheram Saulo e Barnabé para as levarem aos santos de Jerusalém. Nesta cidade, Barnabé conduziu Saulo à assembleia dos anciãos da congregação, à presença de Jacó ben Yosef e Johanã dos Zebedeus, e expôs-lhes os trabalhos de Saulo na comunidade de Antioquia, conquistando os corações dos gentios para o Deus de Israel por intermédio de Yeshua, o Messias, comunicando-lhes a virtude do pai Abraão, a virtude da caridade e fazendo-os trilhar os caminhos do Senhor. Em seguida, Barnabé, apresentando os sacos de dinheiro, disse: Eis as provas de que as portas da salvação se abriram para os gentios. Quando os anciãos da congregação de Jerusalém viram o milagre operado por Deus entre os gentios, regozijaram grandemente, dizendo que Deus se apiedara deles, dando uma finalidade às suas vidas. Mesmo assim, não impuseram suas mãos em Saulo para investi-lo de autoridade, e sim mandaram que Barnabé regressasse a Antioquia, ficando com Saulo debaixo de suas ordens. Barnabé também levou João Marcos, o filho de sua irmã, pois o pequeno já se tornara homem feito, e os três partiram juntos para aquela cidade.